A Bíblia condena a homossexualidade? Bom, essa resposta parece óbvia. Claro que sim. Será mesmo? Vamos debater um pouco sobre isso, então fica comigo aqui até o final. Olá, queridos questionadores, bem-vindo ao canal Bíblia Questionada. Bom, as principais igrejas cristãs, como boas conservadoras que são, condenam a relação entre pessoas do mesmo gênero, né? Não aceitam o casamento ou qualquer tipo de relacionamento afetivo, consideram pecado, condenam, pregam nas suas igrejas contra as práticas homossexuais, mas o que de fato a Bíblia fala especificamente sobre isso, vou aqui citar alguns trechos, os principais trechos utilizados, né, como argumento pelas pessoas religiosas para dizer que a Bíblia condena as práticas homossexuais. Mas antes vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Veja que essa ideia de homossexualidade, de heterossexualidade, de bissexualidade, de orientação sexual, isso é algo moderno, isso é coisa do século passado para cá. No contexto ali da antiguidade que a Bíblia foi escrita, não se tinha essa ideia, não se tinha nem sequer um nome para isso. Era simplesmente um ato sexual independente de gênero. Transar, para fazer sexo com uma pessoa do mesmo gênero, era simplesmente um ato de sexo com a pessoa do mesmo gênero. Seja lá com homem, com mulher, ali era só uma questão de escolha ali do momento. Não tinha esse ideal, essa discussão psicológica de que a pessoa nasce assim, tem interesse por pessoas do mesmo sexo, ou pelos dois, ou por sexo diferente, porque, enfim, é assim a natureza dela. Não havia esse tipo de discussão. E no contexto greco-romano da antiguidade, havia três práticas bastante comuns e, de certa forma, aceitável pela sociedade, né? Que seria a pederastia, que seria uma pessoa, um homem mais velho, que tinha ali sob sua tutela uma espécie de aprendiz, uma pessoa que ele cuidava e que, em troca de favores sexuais, ele inseria aquela pessoa no contexto social, pagava, financiava seus estudos, enfim, conseguia trabalho, etc. Tinha a prostituição, né, que seria um homem que, por dinheiro, né, oferecia seu corpo para outros homens, e também o sexo com escravos, né, que seria o senhor que utilizava do seu escravo para satisfazer suas vontades sexuais, e isso, né, era totalmente permitido. Era, enfim, se era o seu senhor e o escravo ali era para o seu servir, então ele tinha todo o direito de usar o seu escravo da forma que ele quisesse, né? Inclusive para favores sexuais. Devemos compreender que o conceito no mundo romano, greco-romano, ali da antiguidade, era dominação. Tudo era dominação. Então a nação, ela dominava, ela conquistava outras nações inferiores. Ela, na condição de nação superior, ela poderia subjugar uma nação inferior, uma nação mais fraca, ela como nação mais poderosa, e estava tudo certo. Era como se fosse o direito dela de fazer isso, e nessa conquista ela poderia fazer o que quisesse, destruía, arrasava, saqueava, estuprava as mulheres ali daquele país. Isso era perfeitamente possível e natural, porque era simplesmente a ideia da dominação. Essa ideia também se estendia para as relações sexuais, o conceito de dominação. Isso tanto para a relação homossexual como também heterossexual. Afinal de contas, a mulher era ali um ser inferior ao homem, então ela também tinha que estar submetida
ao seu o seu dominador, né? Ela é dominada pelo seu dominador, que seria o homem, o seu esposo, enfim. Da mesma forma, a relação homossexual era aceita desde que respeitasse a questão da dominação. Isso implicava na condição de ativo ou passivo. O dominante, ele teria que ser o ativo, o dominado o passivo. Assim, estava tudo certo. O contrário, aí sim era condenado. Então, na situação de pederastia, de prostituição ou até do sexo como escravo, o dominante, né, o senhor, deveria estar na posição de ativo e o outro de dominado, de passivo. Se fosse assim, tudo bem. Se fosse o contrário, aí sim a sociedade condenava. Então, jamais um dono de escravos poderia ser o passivo numa relação sexual e o escravo ser o ativo. Aí sim era condenado. Mas ao contrário, estava tudo certo. Então vamos ver o que é que os textos bíblicos falam especificamente sobre isso. Vamos aqui para o Velho Testamento, o livro de Levíticos, capítulo 18, versículo 22. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. No mesmo livro, capítulo 20, versículo 13. Se também um homem se deitar com outro homem, como se fosse mulher, ambos praticaram coisa abominável. Serão mortos, o seu sangue cairá sobre eles. Inicialmente é interessante notar que ele fala sempre como se fosse mulher. Ele não fala simplesmente homem não se deitar com homem. É como se fosse mulher. Então dá a entender aí também o conceito da dominação. Como é como se fosse mulher? É como se fosse dominada. Está na posição de dominada, ou seja, de passivo ali na relação sexual. Mas esse texto, ele fala num contexto ali de uma orientação para os israelitas diante ali do contato com os cananeus. Não é uma preocupação ali não adotar a idolatria dos cananeus, sobretudo com o deus Moloque, que é o que fala esse capítulo 20. Dá a entender que a prática homossexual fazia parte de um ritual de adoração a esse deus, fazia parte de um contexto religioso. Então, dentro desse contexto religioso, a orientação era que, para que não houvesse a idolatria a esse outro deus, conforme os cananeus faziam, que os israelitas evitassem. Vamos agora para o Novo Testamento, aqui nas cartas de Paulo em Romanos, capítulo 1, versículo 26 e 27. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Ou seja, Paulo quer dizer que devido à idolatria, devido ao pecado, homens e mulheres acabaram caindo nessa que ele chama de paixões infames. Mas os estudiosos entendem que o contexto aqui que Paulo se refere é justamente a questão da pederastia, da prostituição e do sexo envolvendo o senhor e seu escravo. Não fica claro que Paulo está condenando todas as formas e expressões de amor com pessoas do mesmo gênero, aí incluindo casamento, enfim, uma afetividade aí envolvendo amor, respeito. Vamos seguindo aqui com 1 Coríntios 6, versículo 9 e 10. Ou não sabeis que os injustos não reinarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Também 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 9 e 10, condena também os sodomitas. Aqui é uma questão em cima da tradução dessas palavras, né? Efeminado e sodomita. Essas traduções, na verdade, ficaram confusas do grego, que é o original aqui, e alguns estudiosos interpretam essas passagens, né, como, na verdade, efeminado seria que é traduzido aqui como efeminado, seria o prostituto, né, a pessoa que está ali sendo o passivo na relação de prostituição. E o sodomita seria o cara que está ali sendo o ativo, né, a pessoa que se usa desses prostitutos para satisfazer seus desejos sexuais.
Então aqui o que Paulo condena é o sexo por prostituição. Bom, é isso que a Bíblia fala basicamente, né, sobre condenação, né? Eu não quero aqui dar uma opinião, cravar aqui minha opinião pessoal sobre se a Bíblia condena, se não condena, se esses trechos estão condenando de forma geral, ou em que contexto está condenando ou não condenando gays, lésbicas, né, homossexuais. O fato é que a homossexualidade ela não é um tema central na Bíblia. Não se fala nisso em nenhum dos livros dos profetas, não se fala nisso nos evangelhos, não se fala sobre isso em qualquer das outras cartas, exceto essas aqui de Paulo, que eu falei, né, que eu citei aqui 3 cartas. O que a gente pode definir, que está bastante claro, é que a Bíblia ela condena a prática homossexual no contexto de idolatria, de abuso, né, de estupro, de prostituição, de pederastia e o sexo de um senhor com o seu escravo. E a questão que nos resta é se efetivamente a Bíblia condena todos os propósitos envolvendo sexo, relações íntimas de pessoas com o mesmo sexo. Se ela condena o casamento, se ela condena a relação afetiva, de respeito, de fidelidade, de companheirismo, né? Uma relação calcada, na verdade, numa intenção de construir uma família. Até porque a Bíblia ela é bastante controversa, né? Vamos ser sinceros, com relação a próprias relações sexuais em geral. Já defendeu a poligamia, concubinas, esposas substitutas, depois monogamia, em outro momento o celibato, né? O que mostra a Bíblia em a sua visão aí bastante patriarcal e androcêntrica, considerando as mulheres como inferiores aos homens. Então, como eu falei, eu não vou aqui dizer se defende ou não defende, quero apenas trazer o debate, mostrar os versículos e trazer o debate sobre isso, mas vamos filosofar um pouco também a respeito de Deus. O Deus que a Bíblia prega. Aliás, isso é até controverso também, né? O Deus do Velho Testamento parece ser bastante diferente do Deus do Novo, eu pretendendo fazer um vídeo sobre isso. Mas o Deus que a Bíblia, sobretudo no Novo Testamento, defende, né? Que é um Deus infinitamente amoroso, infinitamente misericordioso, e o pensamento cristão, o pensamento de Jesus, né? Sobre amar o próximo como a ti mesmo, sobre perdão, enfim, está condizente com essa forma de tratamento que os cristãos mais conservadores têm com os gays? Será que realmente Deus está preocupado com quem a pessoa se relaciona, se é do mesmo sexo, se é sexo diferente? Né? Sobretudo numa relação onde existe esse respeito, existe esse amor genuíno entre duas pessoas? Será que é essa a preocupação de Deus? Será que esse é o grande pecado que vai levar as pessoas para condenação eterna? Porque é isso que se vê nas igrejas, né? Não há um acolhimento, né? Por mais que diga que possa haver, amamos a todos, tá? Mas existe a condenação. No fundo existe a condenação e com razão de ser, porque a Bíblia, no entendimento deles, condena. Então ali a situação é, vamos curar essa pessoa, né? Se elas estão em pecado, Deus tem poder para transformá-las, o que significa tornarem-se héteros. A consequência disso na mente de um gay que acredita nisso, imagino que seja bastante difícil. Então, assim, como falei, eu não vou dizer aqui se a Bíblia é ou não é contra. Mas para mim tanto faz, é indiferente, porque eu não acredito na Bíblia como uma palavra de Deus, traduzida aos homens, imutável, perfeita. Mas, do ponto de vista filosófico, pensando aqui, né, do que representa Deus, ou do que é pregado sobre Deus, será mesmo que Deus seria contra? Fica aí a reflexão. Então é isso. Então deixa aí sua opinião aqui nos comentários, o que você pensa sobre isso. Eu vou ficando por aqui. Também curta o vídeo, né? Siga-nos no canal e siga-nos no Instagram. Forte abraço e questione tudo sempre.